Olá, sejam bem-vindos! Começando mais uma live aqui com vocês e eu vou falar para vocês hoje sobre como crescer a sua carreira no digital, né? E como que o digital pode te ajudar a crescer nessa carreira como educador financeiro. E quando eu comecei como educadora financeira, eu não sabia nada de internet. Isso aí eu quero até que vocês entendam, porque às vezes vocês estão começando e ficam assim: ai, Aline, eu queria tanto trabalhar com a internet, ser educadora financeira, educador financeiro, mas eu não sei nada. Então eu quero dizer para vocês, eu também não sabia absolutamente nada. O meu Instagram em 2015, ele devia ter 5 fotos, que eram fotos dos meus filhos, e ainda eram fotos, bem antigas, porque nem atualizar o Instagram eu gostava. Eu não fazia vídeo, eu nunca tinha feito um vídeo na minha vida e mesmo assim eu aprendi. Então eu quero trazer aqui para vocês que isso é possível. Tem gente que acredita que para ser educador financeiro na internet precisa ser influencer, precisa ser aquela pessoa, né, que tá o tempo todo nas redes, mas não é nada disso. Você não precisa, você não tem que ficar famoso, não precisa ficar famosa. Dá para ter um trabalho consistente de educação financeira na internet sem precisar expor a sua vida, sem precisar mostrar a sua intimidade. Então eu quero trazer isso aqui para vocês hoje para quebrar, né, o tabu que existe aí envolvendo essa questão do digital. Inclusive eu quero que vocês coloquem perguntas aí e me contem, né, o que mais atrapalha vocês nessa jornada de começar e de entrar no mundo digital. E por quê? Já que tem tantas coisas que acabam nos atrapalhando no digital, por que realmente vale a pena a gente vir para o digital? Então eu quero compartilhar com vocês o que o digital trouxe para mim enquanto educadora financeira. Porque antes de eu ser educadora financeira, eu já era do ramo da educação, né? Eu tive uma escola de educação infantil durante 10 anos, então eu trabalhava com educação, eu sou advogada por formação, fui sócia de uma escola, fiz pós-graduação em orientação educacional para poder me tornar diretora da escola. E o que naquele momento, o que eu queria? Eu queria ter mais liberdade. Eu chegava na escola 9 horas da manhã, ficava até 9 horas da noite trabalhando, e eu queria de verdade ter mais liberdade. Eu não sabia como ter mais liberdade. E o digital me trouxe exatamente a liberdade que eu queria. De não precisar ficar presa no escritório de 9 da manhã até 9 da noite e poder trabalhar de qualquer lugar. Isso eu comecei lá em 2015, e hoje, 2022, né, eu tenho uma carreira que eu posso trabalhar em qualquer lugar mesmo. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe que trabalha 100% home office e eles podem trabalhar de qualquer lugar. Então, eu comecei a buscar um trabalho no online buscando essa liberdade. E eu não sei se para vocês que estão do outro lado, isso também é uma coisa que vocês vêm buscando, ter essa liberdade de poder morar em qualquer lugar, poder trabalhar em qualquer lugar. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Desde que eu nasci, eu moro no Rio de Janeiro, mudei de bairro várias vezes, porque eu nasci num bairro bem pobre lá no Rio de Janeiro, e conforme eu fui aumentando minha qualidade de vida, minha renda eu fui aumentando, fui mudando de bairro e tudo. Mas era uma coisa que eu queria muito, era poder mudar e morar em qualquer lugar. Mesmo que agora eu decida continuar no Rio. E eu não sei se isso também chama a sua atenção em trabalhar no online. A Rebeca falou que quer viajar muito, né? Então, eu adoro viajar. E eu viajo e trabalho ao mesmo tempo. Então, isso foi uma coisa importante pra mim. Mas não era nem minha prioridade, sabe? Quando eu comecei no digital, não era nem viajar. Eu queria poder me mudar mesmo. Porque quando eu tinha uma escola física, eu não podia me mudar, né? Minha escola era ali. Então, se eu quisesse morar em outro lugar, não dava para poder morar em outro lugar. E agora dá. Eu posso mudar e morar onde eu quiser. Então, eu não sei qual é o seu objetivo de estar no digital. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque é bem importante você entender o porquê você quer vir para o digital. Se você não entender esse porquê, vai ficar pesado, sabe?
É aquela hora que você fala assim, poxa, pra que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo live? Por que eu tô aprendendo a gravar vídeo? Por que eu faço postagens? Por que eu faço conteúdo? Eu quero ajudar as pessoas, mas será que não dá para ajudar as pessoas no presencial também? Porque dá para ajudar no presencial. Então, só ajudar as pessoas não é um motivo forte para você querer vir para o digital. Então, é importante que você pegue aqui, ó, a sua folhinha, né, o seu plano de vida, né, o seu planejamento de vida e escreva ali por que você quer ir para o digital. Porque vai ter hora que isso vai ficar difícil e ter isso bem claro na sua vida vai te ajudar a continuar naquele dia que você não quiser fazer. Porque, gente, tem dia que a gente acorda cansado, tem dia que você tá com dor de cabeça, tem dia que você tá desanimada, que você não sabe o que falar. E você ter isso bem claro, o que você quer pra você, isso vai te ajudar a ir mais longe, tá? Então, a primeira coisa é você ter isso bem claro. E pra mim, foi poder me mudar e trabalhar de qualquer lugar que eu quisesse, poder morar em qualquer lugar que eu quisesse do mundo, tá? Então, gente, primeira coisa é colocar isso. Segunda coisa que o digital me trouxe e que eu só descobri depois que eu fui para o digital era a facilidade de escala. O que é escala? Escalar é você aumentar a quantidade de clientes que você tem. Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha uma escola, eu comprei essa escola, ela tinha 25 alunos. 25 alunos, eram crianças pequenininhas, eram pouquinhas pessoas, né? Mas era uma escola grande, uma escola que tinha 12 salas de aula, que tinham 20 funcionários, né? Então era uma escola grande. O meu objetivo naquela escola era crescer a escola. E eu fui crescendo a escola. A gente chegou a ter 150 alunos. Quando chegou a 150 alunos, não dava mais para ter. Porque para ter mais de 150 alunos, eu tinha que fazer obra, eu tinha que pedir alvará, eu tinha que fazer um monte de coisa. Eu descobri que no digital eu consigo escalar sem precisar fazer tantas coisas assim no físico, tá? Lógico que todas as vezes que eu tenho mais alunos, eu tenho que contratar mais pessoas, mais suporte, mas isso é muito mais prático do que no online, do que no presencial. Então, o digital, ele vai te dar a possibilidade de você escalar o teu trabalho sem precisar ter um grande investimento físico. Vamos imaginar vocês trabalhando como mentores, como consultores. Vocês podem trabalhar no digital sem precisar de escritório. Se você for trabalhar no mundo físico, você vai precisar pagar um aluguel, você vai precisar arrumar, fazer uma reforma, ter cadeira, ter espaço físico. No digital, não precisa disso. Então, isso é um ponto importante também para você considerar quando você vem para o digital, tá? Então, ó, liberdade de tempo, porque você pode fazer sua hora. Liberdade geográfica, porque você pode trabalhar de qualquer lugar. E menos custos, tá bom? Menos custos para você começar na carreira. Inclusive, uma pessoa que quer começar numa carreira de educador financeiro online não precisa pagar escritório, não precisa pagar aluguel, não precisa pagar nada. Você pode trabalhar só com o seu computador e com o seu telefone. Então, vocês estão entendendo que tem uma praticidade nisso? Do digital? Então já fiquem ligados nisso, porque isso foi importante. Ter essa clareza foi muito importante para mim. Agora, como é que você monetiza o seu trabalho como educador financeiro usando apenas o mundo digital? Eu vou trazer algumas coisas aqui, algumas formas que são as principais, tá? Primeiro, que eu acho que é a forma mais rápida de você monetizar e que vai te trazer maior rentabilidade são as mentorias individuais. Fazer curso é muito rentável? É. Só que até você conseguir ter uma rentabilidade alta com seus cursos, demora muito tempo. E por que demora muito tempo? Porque tem um monte de coisa que você tem que aprender, que não dá para aprender do dia para a noite. Ter curso online, eu tenho cursos online. Eu sou uma faixa preta, né? Eu sou uma pessoa que já tem uma escala de cursos online muito grande. Eu faço lançamentos digitais desde 2016. Isso demora. Eu comecei em 2016 e eu comecei a ter resultados expressivos com os meus cursos em 2018.
Então pensa, no curso online você vai demorar aí mais ou menos 2 anos para poder ter um resultado expressivo. Fazer seus 6 em 7, né? Faturar 100 mil reais. Só que você não precisa demorar tanto tempo para começar a monetizar. Antes de você ter resultado expressivo com seus cursos online, você pode ter uma renda mensal boa fazendo sua mentoria individual. E na mentoria individual, você consegue cobrar um ticket maior do que no seu curso e você consegue dar um atendimento mais pessoal, mais personalizado para as pessoas. Então eu sempre recomendo que quem vai começar nessa carreira como educador financeiro, comece pelas mentorias individuais. Use o digital para conquistar o seu cliente de mentoria individual, venda a sua mentoria individual por um ticket mais alto para que você precise ter menos clientes. Imagina que você quer ter um faturamento de 5 mil reais por mês. Se você for vender um curso que custa 300 reais, você vai ter que vender um monte de curso. Só que se você for vender uma mentoria que custa 1.000 reais, você precisa só de 5 clientes. Vocês estão percebendo como é que muda? Muda a situação. Isso não quer dizer que depois você não possa ter um curso que você venda por 300 ou por 500 reais. Pode, deve. Mas comece pela mentoria individual, porque na mentoria individual você pode ter menos clientes e pode vender num ticket maior. E aí eu quero contar um segredo para vocês. Para vender sua mentoria individual, você não precisa estar no digital e fazer lives para 100 pessoas. Você pode fazer live para 5 pessoas e fechar suas mentorias individuais. Escrevam isso. Porque onde você tem 5 pessoas interessadas no que você está falando, você tem, no mínimo, uma pessoa que tem interesse na sua mentoria. E se você faz live uma vez por semana no seu perfil e cada semana você consegue um cliente interessado, isso já é suficiente para você ter uma renda de 5 mil reais por mês. É que vocês se iludem com os grandes números. Então não se iludam com os grandes números. Quando você entra numa live e você vê 100 pessoas, 500 pessoas, 1.000, 2.000, 4.000, isso não quer dizer que aquelas pessoas são compradoras. Aquelas pessoas podem estar ali naquela live falando do BBB. Eu tenho certeza que se eu estivesse aqui numa live falando de BBB, ia ter mais pessoas aqui do que tem eu ensinando vocês a fazerem renda como educadores financeiros. Só que essas pessoas que estariam ali falando de BBB não iam comprar nada. Então, isso que vocês precisam entender. Esqueçam os grandes números, foquem nas pessoas que de verdade têm interesse no que você vai entregar. E aí você vai começar a falar do teu trabalho, e aí você precisa fazer uma coisa que é muito importante, que vocês esquecem de fazer, que é falar do trabalho que você faz. No sábado eu estava no almoço com um grupo de empresários do digital e eu estava contando o que os meus alunos fazem. E eu contando, sobre os meus alunos que trabalham com endividamento, o que eu falei? Eu falei, olha, os meus alunos que trabalham com endividamento, eles ajudam as pessoas a saírem das dívidas. E tem gente que tem dívida de 200 mil reais, consegue negociar para pagar 20 mil reais. E consegue sair das dívidas com 20 mil reais. Na hora que eu falei isso, várias pessoas que estavam ao redor começaram a perguntar, como que eles fazem isso? Aí eu falei, é técnica, é estratégia, é uma consultoria, tem todo um acompanhamento, para cada pessoa tem uma estratégia diferente, mas eles conseguem fazer isso através do que eu ensino para eles. Várias pessoas chegaram para mim e falaram, Aline, me dá o contato dos seus alunos que fazem isso? Me dá o contato de um bom aluno que faz isso, porque eu estou precisando indicar para um amigo meu. Gente, eu não precisei de 10 minutos para poder falar isso. Mas é porque eu deixei bem claro o que os meus alunos fazem. Vocês conseguem entender isso? Às vezes, a gente fica querendo dar conteúdo e ficar falando de um monte de coisa, mas não faz o principal, que é falar do trabalho que a gente faz. Então, no digital, esse ruído de comunicação é muito grande.
E eu anotei aqui para vocês, para falar com vocês isso, sobre uma das principais habilidades que a gente precisa ter para trabalhar no digital é melhorar a nossa comunicação. Tirar esses ruídos de comunicação. Se você quer vender mentoria de organização financeira, você precisa vir para o digital e vai fazer uma live sobre o quê? Sobre a importância de se organizar financeiramente. E você vai falar sobre o que você faz para ajudar essas pessoas a se organizarem financeiramente. E no final você vai convidar as pessoas para terem uma mentoria com você de organização financeira. Vocês percebem isso? Como que a gente precisa evitar os ruídos da comunicação? Muitas pessoas querem vender mentoria de organização financeira, aí querem fazer live, aí eu vou fazer live falando do tesouro direto. Nossa, olha o ruído da comunicação. Ah, porque todo mundo está querendo saber sobre o saque do FGTS. Gente, tudo bem que as pessoas querem saber sobre o saque do FGTS, mas você vende mentoria de organização financeira. Então você tem que fazer sua live falando sobre a importância da organização financeira, para no final você oferecer a sua mentoria de organização financeira. Vocês estão pegando isso que eu estou falando aqui para vocês? Se vocês aprenderem isso, vocês vão ver que essa é a chavinha do digital para vender a mentoria, para vender o e-book. Porque dá para vender e dá para faturar no digital vendendo e-book? Dá. Tem muita gente que já faturou milhões vendendo e-book. Não é o meu foco, tá? Eu também vendo e-book, mas não é o meu foco vender e-book. Mas eu conheço muitas pessoas que faturaram muito dinheiro vendendo e-book. Agora, qual é o foco? O foco é falar do que o e-book vai entregar. Tem um aluno meu que trabalha com investimento e ele tem um canal no YouTube e ele fez um e-book sobre investimentos e ele já vendeu mais de R$2.000 só de um e-book de R$ 9,90. Olha só, R$ 9,90 custa o e-book dele. Ele já vendeu mais de R$2.000 daquele e-book, totalmente no orgânico, sem fazer tráfego, sem botar anúncio. Mas o que ele faz? Ele fala sobre investimento e depois ele vende o e-book dele. É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que focar no que vocês vão falar sobre isso e oferecer isso. A gente perde muito tempo pensando assim, ai meu Deus, eu vou falar sobre o quê? Ai meu Deus, o que as pessoas querem ouvir? Coloca o foco de fale sobre o que você vende. O que você vende é muito importante. Eliane colocou, não consigo vender a minha mentoria de investimentos. Eliane, provavelmente você está errando na comunicação. Tem um ruído na sua comunicação. Você não está sendo clara. Como é que a gente erra na comunicação? A gente quer fazer uma coisa muito complexa que as pessoas não estão entendendo. Então, quando as pessoas não estão entendendo, elas não parem nem para te ouvir. O que você vai fazer? Você vai simplificar ao máximo. Simplifica ao máximo. O que você quer vender sobre investimento? Você quer vender para a pessoa fazer o primeiro investimento dela? Então você vai falar sobre o primeiro passinho no investimento. Não complica. Não vai querer falar sobre 20 tipos de investimentos, porque a pessoa não vai te entender e ela vai embora. No digital, gente, a gente tem muito ruído de comunicação. É um monte de gente falando um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, se você não coloca foco no que você fala, você vai desviando o tempo todo. Qual que é o meu foco aqui no digital? Desde 2018 que eu formo profissionais para trabalhar com educação financeira. Então, todas as vezes que vocês vêm aqui me ver falar, vocês vão me ver falando sobre pessoas, sobre profissionais que querem trabalhar com educação financeira. Eu poderia falar sobre milhões de outros assuntos? Poderia. Mas se eu começar a falar sobre vários outros assuntos, eu vou criar ruído na minha comunicação. E o ruído na comunicação não vende. E se a gente não vende, a gente não ajuda outras pessoas. Olha só, eu já ajudei milhares de pessoas a viverem de educação financeira. Pessoas que trabalham com educação financeira como renda extra.
pessoas que trabalham com educação financeira só nos finais de semana, pessoas que pediram demissão do trabalho para trabalhar com educação financeira, outros que estavam desempregados e começaram a trabalhar com educação financeira. Tudo isso porque desde 2018 eu venho falando do mesmo assunto. E a Cris, que também é minha aluna, colocou aqui uma coisa importante: usar a repetição de assuntos de formas diferentes. Exatamente. Hoje eu tô falando para vocês sobre como que você se comunica para usar o digital para crescer a sua carreira. Pode ser que amanhã eu fale com vocês sobre como é que você melhora o seu pitch de venda na hora de fazer uma reunião de fechamento. Aí vai ter outro dia que eu vou falar como que você faz seus stories. Mas tudo tá dentro do tema ajudar vocês a se tornarem educadores financeiros. Vocês entendem isso? Eu não venho aqui falar para vocês coisas complexas. Eu tava aqui, antes de entrar na live, eu vi uma pessoa que veio falar assim para mim: Aline, além da formação de educador financeiro, o que você acha que precisa? Fazer uma certificação da Ambima? E lá. E o que eu falo para vocês? Não precisa. Porque o seu cliente, ele não tá nem aí, ele não sabe nem o que é Ambima, gente. Aí você vai querer complicar um monte de coisa e não vai ajudar, porque ele não quer saber. O que ele vai querer saber? Seu cliente quer saber de casos reais. Por exemplo, quem aqui falou que ainda não está conseguindo vender mentoria de investimentos, as pessoas querem saber de casos reais de clientes que você atendeu que começaram a investir. Então, se você ajudou a Dona Maria, que não tinha nenhum investimento, pegar lá os 10 mil reais dela da poupança e colocar no investimento que está rendendo muito mais, você vai contar a história da Dona Maria. Você vai dar o exemplo da Dona Maria. E aí a outra pessoa que também tem 10 mil reais investido na poupança e não sabe o que fazer, ela vai falar assim para você: puxa vida, eu também tenho dinheiro na poupança, será que você pode me ajudar? Aí você vai falar: eu posso te ajudar. E aí você vai vender o seu trabalho com o investimento. Vocês estão percebendo isso? Como é que faz sentido? Tem que ser simples e efetivo. Exatamente. Porque senão a gente cria ruído. Eu faço uma live aqui com vocês de 1 hora, mas eu sei que muitas pessoas não ficam aqui 1 hora. Tem gente que passa por aqui e fica 5 minutos. Outras pessoas ficam 15, outras ficam 20. Se eu não for direta com vocês, eu perco a oportunidade de falar para vocês de verdade o que eu quero falar. Então, o digital, ele tem essa facilidade de te ajudar a escalar, mas você tem que dominar essa comunicação. Todas as vezes que eu vou falar para vocês, eu coloco aqui um mapa mental para eu saber o que eu preciso falar com eles, o que vai ser importante falar com eles. Então, hoje eu coloquei a comunicação. O que mais que vocês precisam dominar de habilidade do digital para poder crescer como educador financeiro? Dominar as ferramentas. O que são as ferramentas do digital? O Instagram, ela é uma ferramenta. Não é o Instagram que vai fazer você ter cliente. O que vai fazer você ter cliente é você, tá? É você, a sua habilidade, a sua forma de se comunicar com as pessoas. Mas o Instagram é uma ferramenta. Aí nessa ferramenta, você vai precisar aprender a fazer. Como é que eu faço uma live? Aí você vai aprender a ferramenta. Vou apertar aqui, vou apertar esse botão, vou usar um filtro, vou falar por 10 minutos, vou falar por 5 minutos. Isso é a ferramenta. Só que a ferramenta sozinha não vai te resolver. Vocês conseguem entender isso? Tem gente que fica querendo saber: eu quero saber quantos posts eu tenho que fazer por dia. Tá, quantos posts é a ferramenta? Porque o post é uma ferramenta, é como se fosse um panfleto que eu tô entregando, tá? Então eu tenho, legal, é melhor eu entregar 3 panfletos ou é melhor eu entregar 5 panfletos? Quanto mais, melhor. Mas adianta eu entregar 5 panfletos sem objetivo? Sem a comunicação tá clara? Não adianta. Então eu tenho que prestar atenção no que eu estou comunicando e usar a ferramenta certa. A Cíntia colocou o seguinte: em lives collabs, eu posso diversificar um pouco no tema? Cíntia, cuidado.
A live que você vai falar em collab, o que é collab? Vamos falar de ferramenta. Collab é uma ferramenta, que é o quê? Eu convidar alguém para fazer live comigo, ou eu ser convidada para fazer live com outra pessoa, para que a minha audiência e a audiência dela passe a conhecer nós dois. Então isso é uma ferramenta, collab, tá? Agora, o que eu vou falar nessa collab? Imagina que eu vou fazer uma collab com uma médica. Aí eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o meu tema e a médica vai falar sobre o tema dela. Como é que a gente vai juntar isso tudo junto? Esse que é o segredo, Cíntia. Vocês dois vão sentar, vão fazer uma reunião, não precisa ser uma reunião muito longa, mas vocês vão pensar, como é que nós podemos ajudar a minha audiência, onde eu falo de investimentos, e você vai ajudar a sua audiência que você fala de saúde. Aí vocês vão conversar sobre isso. Se eu fosse fazer uma live com uma médica, eu ia buscar falar sobre como ter reserva financeira diminui a sua ansiedade, diminui a dor de cabeça e tal, e isso faz com que você fique menos doente. Um bom tema, vocês não acham? Esse é um bom tema? Então eu vou falar para a médica, né? Eu vou falar com a médica sobre reserva financeira, sobre a importância de ter reserva, de onde é que a gente pode deixar essa reserva, como é que essa reserva é importante caso alguém da família fique doente, por que tem que ter reserva nesse momento, mesmo tendo plano de saúde, porque não é porque você tem plano de saúde que você não precisa de reserva. Quando uma pessoa fica doente, você vai precisar de dinheiro, né? Em 2018, meu marido teve um problema muito grave de saúde. Ele é novo, na época ele tinha 40 anos e ele, do nada, passou mal, teve uma ruptura do intestino. Ele não tinha doença nenhuma, gente, nenhuma, com 40 anos. Teve uma ruptura do intestino, ficou em estado grave, 22 dias na UTI, teve que fazer várias cirurgias, teve que usar uma bolsa de colostomia. E nessa época, ele não pôde trabalhar. E ele, empresário. Se a gente não tem reserva, como é que a gente se mantém nessa época? Então, vocês percebem como que isso faz? Como é que eu crio um gancho para conversar com a médica? Só que eu não fugi do meu assunto. Eu trouxe o meu assunto ligado ao assunto dela, que é um assunto de saúde. Aí ela vai falar a mesma coisa. Ela vai falar assim, é mesmo. Por quê? Porque a importância de você cuidar da sua saúde. Se você tem dinheiro, você consegue se alimentar melhor, você consegue fazer atividade física, você consegue ter momentos de lazer, que também são importantes para poder a sua cabeça dar uma aliviada, porque a gente sabe que quando a gente está com a cabeça muito cheia de problemas, isso reflete no nosso corpo. Então, a gente vai fazer, quem me perguntou foi Cíntia, né? Cíntia, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um alinhamento de assuntos que aquilo ali encaixe. E aí a gente pode fazer esse alinhamento de assuntos com qualquer nicho? Pode, desde que você vá juntar os dois. Dinheiro e investimento é um assunto que serve para qualquer pessoa. A gente tem essa vantagem, sabe? O nosso nicho, que é de educação financeira, tem uma vantagem muito grande, que qualquer assunto vai se encaixar com educação financeira. Se eu quiser fazer uma live com a minha amiga maquiadora, eu posso fazer uma live com a minha amiga maquiadora. Eu posso falar para ela como é que elas podem economizar dinheiro na hora de comprar maquiagem. Se eu quiser fazer uma live com meu amigo que é personal trainer, eu posso fazer uma live com ele. Posso falar sobre formas de você economizar e ainda assim cuidar do seu corpo. Vocês estão percebendo isso? A gente pode fazer live com todo mundo. Inclusive, pega essa dica. Quando eu comecei lá em 2015, uma das coisas que mais me ajudaram a crescer no digital foram as parcerias que eu fiz. Porque eu tinha vários amigos que falavam sobre assuntos diversos. Eu tenho, né, amigos, coach de relacionamento, coach de emagrecimento, psicólogo, terapeuta holístico, pastor, educador, todos. Eu tenho vários amigos, né? No digital você conhece muitas pessoas. Hoje eu vou me encontrar com várias pessoas aqui e tem pessoas
de todos os nichos, né? Eu tenho pessoas aqui que trabalham com relacionamento. Vou falar alguns nomes aqui, vocês vão entrar. Vou encontrar com a Amanda Naves, que é uma super maquiadora. Vou encontrar com a Lirane, que trabalha com auriculoterapia, com a Valquíria, que trabalha com fisioterapia. Vou encontrar aqui com Rafael Testa, que trabalha com bancários, com Renan Diego, com Luciano Fernandes, com a Luciana Fior. Vou me encontrar com um monte de gente. Eu encontro com pessoas de educação financeira e eu encontro também com pessoas que são de outros nichos completamente diferentes. Se eu faço parceria com essas pessoas, elas me apresentam para a audiência delas e eu apresento elas para minha audiência também. Então, isso faz com que eu consiga crescer no digital. E aí, o que acontece? Eu vou romper a barreira, que é a barreira do local. Se eu tivesse ficado como educadora financeira só no meu bairro, só na minha cidade, eu teria atendido só as pessoas que moram no Rio, só as pessoas que moram no Recreio. Como eu vim para o digital, eu rompi essa barreira. E aí eu comecei a atender clientes em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil inteiro, na Alemanha. Eu tenho a Márcia Belmiro, que está aqui, né, minha aluna, que a Márcia mora na Alemanha. E como que ela me conheceu? Através da internet, através do digital. Eu tenho várias alunas dos Estados Unidos também que me acompanham essa hora, né? A live de meio-dia é boa porque ajuda o pessoal que tá fora do Brasil. Então, como que eles me alcançaram, me encontraram? Através da internet. Ó, a Lima tá aqui de Moçambique. Vocês percebem como é que o digital ajuda a gente a romper essas barreiras? Então, eu consigo romper essas barreiras indo pro digital. O Ícaro tá na França, olha que maravilha. Inclusive, né, Ícaro, quando eu tava fazendo o lançamento do EFIN, que eu tava lá na França, você tava conversando comigo, não foi? Ó, JR, né? JR Aldair, de Portugal também. Então, vocês estão percebendo isso? Como que isso rompe barreiras? E aí a gente precisa entender que esse digital rompe barreiras e colocar o foco nisso. Como é que eu posso buscar essas parcerias, melhorar a minha comunicação e melhorar a minha conexão com as pessoas para poder eu crescer como educador financeiro no digital? Combinado? Bora crescer e até a próxima!